Boa noite, irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como sempre, é um privilégio, uma bênção, poder nos reunir para adorar a Deus na beleza de tua santidade. E agradecido a Deus por mais uma semana de vitória. Amém. Você chegou até aqui. Outros não tiveram a oportunidade que você teve. Muitos com fazenda, com muitas riquezas, estão nesta hora sendo tratados através de balão de oxigênio, outros sendo alimentados por sonda, e você, mesmo tendo necessidade, lhe faltando tudo, às vezes muitas coisas lhe faltam, mas você está aqui e pode louvar a Deus. Você pode levantar as suas mãos e agradecer por mais essas bênçãos que Deus te deu, que a outros não puderam. Isso é um grande privilégio. O mal de cada dia. Jesus disse que nos livraria do mal de cada dia. Então, todo dia tem um mal. Todo dia tem um vírus novo surgindo. Tem uma doença nova surgindo. E assim sucessivamente, para levar a humanidade, que todo mundo não vai poder evitar, a sepultura. Por isso as Escrituras dizem: o mundo jaz no maligno. Mas você venceu o dia até aqui. Até aqui você tem vencido. E você pode dizer: Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. E Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. É um grande motivo de alegria para cada um de nós. O dia levanta, amanhece. Quem levanta de madrugada ou de manhã, ou viaja ao pôr do sol, quando você começa a ver o dia clareando, você vê pela rodovia, está escuro, vai clareando, vai clareando. As Escrituras dizem que é como a luz da aurora, vai brilhando até chegar o dia perfeito. É assim, é a caminhada espiritual. Você vai aprendendo a cada dia, o seu espírito vai recebendo luz a cada dia, vai recebendo brilho, mais brilho, até a chegar à estatura de um varão perfeito, a estatura de Cristo. Então, tudo está nas mãos de Deus. Nada está errado. Nada está errado com a sua vida. Nada. Você que pensa que está errado. Nós pensamos que está errado. Mas para Deus, está do jeitinho que Ele traçou. É maneiro. Se nós pudéssemos saber o amanhã, não é? Muitas coisas seriam evitáveis. Mas muitas coisas não são para ser evitadas, são para ser cumpridas. Amém? Amém. Por isso o destino eterno não depende de nós determinar aquele vai para o céu, aquele não vai, aquele não. Isso está nas mãos de Deus apenas. Amém. Irmão Wesley, você pode vir aqui na frente? Irmão Wesley, eu vou te dar a minha Bíblia para você, tá bom? Dia 16 deste
mês, completou 2 anos que eu comprei ela. Está perfeitinha e estou dando ela para você e leia. Eu leia a Bíblia e você terá uma grande bênção no curso, tá bom? Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero chamar aqui na frente a irmã Marcela. A Marcela com a pequena Emanuela, né? Emanuel, né? Manuela. Ah, Emanuela, né? É, Emanuela. Eu pensei que era Emanuela. Não, é Manuela. É Emanuela. Marcela Emanuela. Já comecei bem, tá bom? Logo no começo da apresentação da criança, já estou errando o nome. Mas a irmã Marcela, nós nos conhecemos desde pequena, né? Desde criança. A gente agradece a Deus por tudo, né? Está aqui os pais, a irmã Maria Neuza, o pai e a irmã Edilson. E nós agradecemos a Deus por tudo, né? Tudo tem um tempo determinado por Deus. Até uma criança não pode nascer fora de tempo. Tem que ter o tempo certo. Se nascer, dá alguma complicação até na criança, tem que incubar, tem que passar por um monte de coisa linda. Como chama? Tem que reservatório, porque quando uma criança nasce fora de tempo. Entubada? Não quer? O Edilson nem fala que é incubadora. Incubadora. Então fica ali até completar a idade normal, certinho, ter tratamento certinho. Pode completar, tem crianças que nascem de 5 meses, 6 meses, 7 meses, né? Então a mais difícil é de 5 meses. Raramente fica vivo. E tem pessoas que puseram o meu apelido de 5 meses. Acho que eu nasci fora de tempo. Meus companheiros lá da firma, lógico. Porque eu não sinto frio, esse frio que teve agora, esse tempo atrás aí, eu trabalhando sem blusa, sem nada, falava, não é possível. Você nasceu mesmo de 5 meses, não é possível. Mas graças a Deus. O assunto que nós temos aqui, eu estive a pedido dela, domingo retrasado, né? Domingo passado. Nós estivemos na casa dela fazendo uma visita, conversando com ela. Ela decidiu apresentar a criança. Chamei o pai também dela, mas não foi possível. O pai está presente, mas ela está aqui para dedicar a criança. Nós não cremos em batismo de criança. A Bíblia não nos dá esta margem, autoridade para batismo de criança. Nós devemos apresentar ao Senhor a criança. Aqui está a mãe, Emanuela, vai ser agora dedicada. Manuela, né? Emanuela é Deus conosco. Emanuela não é Deus, não, mas Manuela Assis Rodrigues. Nós vamos dedicá-la ao Senhor com essa recomendação à irmã Marcela. O máximo que você puder, guie ela, você em primeiro lugar, né? Vir até Deus, se apresentar diante de Deus, tomar Deus em sua palavra, para cuidar da sua filha e criá-la no caminho do Senhor. Ensinar as melhores coisas que você pode, o caminho do Senhor a ela. Dedicar o máximo que você pode, porque é um presente que Deus deu para você, para o seu esposo, e merece seus cuidados. E é uma responsabilidade ser mãe. Mãe não é uma brincadeira. Mãe e pai é uma responsabilidade muito grande. Então nós vamos dedicar essa criança, apresentar essa criança a Deus e
Você, Marcela, faça o melhor que você pode quando você for deitar, dormir. Coloque as suas mãos sobre ela. Você pode ler São Mateus capítulo 6, a oração ao Pai Nosso. Quase todo mundo sabe, né? Leia, ore por ela. A oração Pai Nosso é muito importante. Leia para ela o máximo que você puder e venha participar do estudo, ouvir a palavra de Deus, você também, para que você possa dar para ela o que você recebe. E só pode dar quem tem, né? Quem não tem não vai poder dar nada, mas quem tem pode dar. São Marcos capítulo 10, nos colocamos em pé. São Marcos capítulo 10, a partir do versículo 13. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Por isso, nenhuma criança morre, vai para o inferno. Todas as crianças, quando nascem, elas vão para o céu se elas chegarem a morrer. Criança. Esse negócio de criança, tem o jeito que diz, tem que ser batizada a criança, porque se morrer, morre pagã, e depois a alma dela vai ter que ficar no purgatório. Isso é catolicismo, isso não é bíblico. A Bíblia diz para apresentar e dedicar as crianças ao Senhor, porque dos tais é o reino do céu. É Jesus que diz, não é eu. Aí depois, quando vem a idade da responsabilidade, aí ela terá que tomar a decisão, traçar o destino eterno dela, quando ela puder se arrepender. Okay? Então disse: não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-os nos seus braços, impondo-lhe as mãos, os abençoou. Vamos, você nessa hora, levante as suas mãos para cá. Vou orar pela mãe e apresentar a criança. Amado e soberano Pai Celestial, aqui está esta mãe, a irmã Marcela. Senhor, neste momento, Senhor, como eu disse a palavra, ela também necessita da Tua graça, da Tua misericórdia e prosseguir no caminho do reino do céu, para poder dar também à sua filha este caminho, este exemplo, ó Pai, porque a filha vai receber, ó Deus, uma influência da mãe, e se a mãe não tiver uma vida cristã, isso vai ser transmitida a esta criança. E neste momento, Senhor, eu peço por ela, Senhor, que o Senhor dê a ela, Senhor, esta graça, esta misericórdia, que ela venha o mais rápido possível se entregar ao Senhor, para poder também dedicar esta criança ao Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, nesta hora eu ponho as mãos sobre esta criança, apresentando Manuela Assis Rodrigues ao Senhor. A partir deste momento, Senhor, o Senhor coloca a Tua graça, a Tua misericórdia, um espírito de graça, um espírito de mansidão em volta desta criança, para protegê-la e dar a ela graça e misericórdia, para que ela também possa servir o reino do Senhor e ser uma, ó Deus,
eleita do Senhor, para a glória, o nome do Senhor, eu dedico Manuela Assis Rodrigues na tua presença. Amém, Senhor. Amém. Deus vos abençoe e sirva ao Senhor. Então, nós vamos com a igreja mesmo em pé. Vamos ler uma escritura muito conhecida dos irmãos. São Mateus, capítulo 11. Versículo 25. Ao 30. São Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor acrescente as bênçãos de sua palavra. Acertai-nos. Um assunto até um tanto difícil em termos para alguns, sobre o estado físico, o estado religioso de uma pessoa. A mensagem terminologia, a partir do parágrafo 20, o profeta nos disse: uma vez Jesus disse: aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Tem a vida eterna. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nós envolvemos os corpos de uns aos outros sob a santidade de nossas sepulturas. Você, irmã, você, irmão, é uma bênção. Você é uma bênção. Aonde você está, aquele lugar é abençoado. Assim, patrões reconhecessem quando ele tem um cristão que trabalha na sua empresa, o quanto que ele vai ser abençoado.
por aquele cristão que está trabalhando lá com ele. Porque aonde ele está uma bênção ali. Aí entra aquele parênteses, né? Você vive a palavra? Se você vive a palavra, as obras te seguem. Então você é uma bênção. Mas uma coisa é certa, você nunca morrerá. Nunca. Você pode deixar essa vida natural aqui, porque nós somos eternos. Amém? Você não é terreno. Esse corpo é terreno. Vai descer para a sepultura, tem que voltar para o pó, se ele não for transformado. Porque esse corpo aqui, carne e sangue, não é no reino do céu. Ele vai ter que passar por uma purificação, por uma transformação para ele ir para o céu. Agora, se vocês observarem, quando ele falou, uma vez, quando Lázaro vieram e disseram que Lázaro estava morto, os discípulos ficaram até assim quando ele disse: Lázaro dorme. Olha, mas como? Se ele dorme, então é fácil ser despertado. Mas Jesus, conhecendo do que eles estavam falando, não. Então, no sentido que vocês estão dizendo, ele está morto mesmo. Mas eu vou ressuscitá-lo. Aonde Jesus estava, a morte não podia estar. Há um livro chamado O Príncipe da Casa de Davi, que muitas coisas que está escrita na Bíblia tem outros livros da época de Jesus que não foi colocado na Bíblia. E nesse livro, O Príncipe da Casa de Davi, conta-se que quando o pai de Jesus, assim entre nós conhecemos o material, José, ele antes de morrer, ele ficou na agonia da morte. Morre, e ali Jesus estava ali. Ele não podia morrer. Tanto é que Lázaro, quando Lázaro morreu, Jesus não estava perto. Nenhuma pessoa morreu quando Jesus estava perto. Então, ele percebendo aquilo, saiu e foi lá para o Monte das Oliveiras, onde ele costumava ir. Jovem ainda, Jesus jovem ainda. Aí José morreu. Está aí dentro? Jesus está em sua vida? Amém. Você crê que Jesus está em sua vida? Amém. Glória a Deus, filho. A morte não pode estar aí. Não. Aqui é por um tempo. Na parte natural, fala, então quer dizer, pastor, quer dizer que vocês crentes, então vocês não morrem. Não. A matéria é pó. Eclesiastes 12, volta para o pó. Mas o espírito volta para Deus que o deu. E se nós somos espirituais, este corpo vai passar por uma transformação para nós entrarmos na eternidade com este corpo, mas transformado. Amém? Por isso nós precisamos receber o Espírito Santo, porque você tem um Espírito. Cada ser humano tem um Espírito, senão ele não poderia andar, falar, nada, porque um corpo sem Espírito é morto.
Mas esse espírito natural que todo mundo tem, precisa receber uma orientação dos pais dos espíritos, que é maior que todos os espíritos, é o próprio Espírito Santo. Por isso Jesus disse para Nicodemos: necessário é você nascer de novo. Mas olha, eu vou ter que entrar então no ventre de minha mãe nascer de novo? Eu não estou falando disso aqui. Eu não estou falando desse corpo, que carne é carne, pó é pó, sangue, isso aí vai acabar. Eu estou falando do Espírito. Se você não nascer da água, do arrependimento, e não ter um espírito mudado, você não herdará o céu. Pode ser bonzinho, pode ser do jeito que for. Vê? Então os discípulos disseram: então se Lázaro está dormindo, estará salvo. Então eles pensaram que ele estava repousando. Quando Jesus disse: Lázaro dorme, aí está repousando. Então a qualquer momento ele pode acordar. Foi o que eles pensaram. Mas aí Jesus, compreendendo a linguagem dele, ele disse: Lázaro está morto. Veio para que acrediteis. Mas disse: vou despertá-lo. Despertá-lo. Vou levantá-lo novamente. Veio. Morte significa separação. E Lázaro não estava separado de Deus. Porque a única coisa que pode nos separar de Deus é o pecado. Veio. Mas eu vou despertá-lo. Morte significa separação. Agora, se um de vocês, veja bem, um de sua família morre, ou algo, eles está, se for convertido, preste bem atenção nisso. Por que é necessário nós termos conhecimento do que traz a revelação através de um mensageiro, de um profeta? Porque o irmão Branham fala nessa série de demonologia que o estado espiritual de uma pessoa, muitas religiões nem sabem o que é entidade. Fala de entidade, nem sabe do que está falando. Em outras palavras, ele chega a dizer que até mesmo espíritas, pessoas espíritas, sabem muito mais de espírito do que muitas denominações que fala e não sabe do que está falando. Então observe isto que o irmão Branham está dizendo aqui. Se você tem alguém da sua família que morre, ou algo, se ela for convertida, se ela entregou a vida dela a Deus, se ela teve um companheirismo com Deus, se ela andou com Deus, se ela teve comunhão com Deus. Comunhão com Deus é você poder falar, conversar com Deus. Isto é comunhão. Você tem comunhão com a sua esposa, você tem comunhão com o seu filho, você tem comunhão com seus amigos, porque você conversa com ela. Então você tem que ter uma comunhão com Deus. Comunhão com Deus é você conversar com Deus. Ele sabe
o que se passa na sua vida, o que você passou durante o dia e durante a semana, e chega à noite, você conversa com ele: Senhor, o Senhor viu tanto que eu errei? Quantos erros que eu fiz hoje, Senhor? Mas quantas bênçãos eu recebi do Senhor? O Senhor me livrou de tantas coisas hoje, que se o Senhor me mostrasse de tantas coisas que o Senhor me livrou hoje, meu Deus, nós temos que ter comunhão com Deus antes de você deitar, de você ir para o seu serviço. Pelo menos dedique 5 minutos. 5 minutos, conversa com o Senhor. Me dê pelo menos 5 minutos para eu conversar com o Senhor. É o capítulo 6 de São Mateus que eu falei para a irmã ler. Pai Nosso. Conversa com Ele ali. Com Ele que está em secreto. Você não vê, mas Ele está te vendo. E fale os seus problemas a Ele. Conta a Ele os seus problemas. E à noite você terá as bênçãos para contar para Ele. Você conta os seus problemas de manhã, à noite você está contando as bênçãos que você recebeu. Isso é legítimo. Isso é real. Deus, Ele quer ter comunhão. Deus quer ser tangível. Ele quer ser tocado. Ele quer que você toque nele com o seu sentimento, com as suas palavras. Tem aquele homem que já estava decretado, vai morrer. Ele virou para a parede: ô Senhor, me dá mais 15 anos de vida, Senhor. Deus falou: o profeta, volta lá, diz para ele que eu ouvi a sua súplica, eu vou dar para ele mais 15 anos de vida. Gente, Ele é presente constantemente. Ele disse que estaria, Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. O dia tem 24 horas, então Ele está com você cada minuto. Vou continuar aqui. Você pense bem: um de sua família morre ou algo, e se for convertido, eles não estão mortos. Se for convertidos. E os que não são convertidos, não estão mortos também? Estão mortos? Estão mortos em uma situação ainda horrível de estar. Na 5ª dimensão, região dos perdidos, onde o pecador morre sem Cristo vai. Aquele que morre sem Cristo vai para essa 5ª dimensão, um lugar horrível para estar, de gemidos, gritos terríveis. Eles estão mortos no ponto de vista humano, mas eles estão apenas separados de nós, em uma outra dimensão. Estão entendendo? Ah, morreu, acabou. Ah, acabou, é. Aí que vai começar. Ainda tem julgamento ainda pela frente. Enquanto está em vida, está em tempo de arrependimento. Depois de morto, não adianta vela, não adianta novena, não adianta gemer, gritar, chorar, meu Deus, escreve o nome dela no livro da vida. Então, não existe isso. Se o nome dela
não está no livro da vida, não é oração, não é grito que vai colocar o nome dela no livro da vida. Também se o nome dele ou dela está no livro da vida, não adianta ninguém dizer que você vai para o inferno, que você não vai. Amém. Graças a Deus. Porque, veja bem, eles não estão mortos no seu ponto de vista, apenas separados de nós, mas eles estão na presença de Deus. Vejam, os que são convertidos, certo? Eles estão na presença de Deus na sexta dimensão. Os perdidos estão na quinta dimensão, mas os salvos estão na sexta dimensão. Eles não estão mortos e eles não podem morrer. Para eles é impossível morrer. Se Jesus disse: aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não virá o julgamento, mas passará da morte para a vida. Amém. Houve uma mudança de morte para a vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, ele não pode morrer. Qualquer coisa que é imortal é eterno. Você tem Deus na sua vida? Amém. Deus é eterno. E Ele estando em você, então você também é eterno pelo Espírito de Deus que habita em vós. Amém? Você é eterno pelo Espírito de Deus que habita em você, que habita em mim. Mas esse corpo vai para o pó, se não receber a transformação. Estão compreendendo? Amém. Eu creio que não há dúvida nenhuma nessa parte que o irmão Branco está mostrando aqui. Algo tão real, tá? Como diz, é limpo diante de nós. Veja, então ele não pode morrer. Qualquer coisa que é imortal, eterno, não pode perecer. É uma vida imperecível. Ele a possui porque Deus a tem dado a ele. E não por mérito. Você não merece nada. Nós não merecemos nada. Qualquer erro, qualquer coisa que nós fizemos, pecado, pecadinho, pecadão, tudo é pecado. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você é salvo por glória e misericórdia de Deus. Amém. Glória a Deus. Não é porque nós somos bonzinhos, não. Eu sou crente, sou bonzinho, não. Nada disso, não. Eu sou crente, sou bonzinho. Vê? Não por mérito. É incondicional. Deus fez um pacto. É incondicional. Você é salva por eleição de Deus, que elegeu antes da fundação do mundo. Aleluia, um pacto incondicional. Você precisa fazer isso, precisa fazer. Agora não é por causa disso, então sabendo que se for pecar, vontade, porque eu sou salvo mesmo. Uma vez uma pessoa falou para o irmão Brando: irmão Brando, como o senhor diz, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu vou pintar os 7. Em outra linguagem, eu vou fazer o que eu quiser, né? Isso prova, que o irmão Brando disse, isso prova que Deus não está em você. É a mesma coisa um casal, marido e mulher. Minha esposa não está presente, meu esposo não está presente. Não, ele está presente com você constantemente. Para você flertar, você precisa tirar o seu marido de dentro de você. Você, para flertar com outra mulher, precisa tirar a sua mulher de dentro de você para você flertar com outra mulher. É verdade isso. Você conhece o espírito que você tem. Cada um de você sabe o ponto fraco que você tem. E aonde é o ponto fraco é o que o diabo vai mais procurar te derrubar, é ali. Naquele lugar.
você tem aquele pontinho fraco, você não tem jeito. Chegou naquele momento, eu não suporto, eu faço. É ali mesmo que ele te pega. Agora, ele fez um pacto. E esse pacto, ele colocou em seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. De qualquer forma, você é dele. Aonde você estiver, você é dele. Amém. Glória a Deus. Eu tenho minha esposa está lá em Araçatuba. Eu tenho uma esposa lá em Araçatuba. Ela pode dizer, eu tenho meu marido está lá em Prudente. Ele pode dizer, eu tenho a minha filha lá em Prudente. Eu tenho minha filha lá em Mato Grosso. Eu tenho minha filha lá em tal lugar. Deus tem filha, tem filho. Lá está meu filho. Você está dentro do ônibus. Ninguém está te vendo, mas ele está te vendo. Lá está meu filho, lá está minha filha. Onde você vai? Ele sai um sinal. O profeta diz: o sinal é para ser exposto em todos os lugares. Em todos os lugares. Eu vou ser crente. Eu tenho que agir assim, porque a pessoa me conhece, sabe que eu sou crente. Então eu tenho que agir igual crente. Não. E aqueles que te conhecem, você nem conhece, sabe que você é crente. Está entendendo? A Bíblia diz que nós somos cartas lidas e escritas por todos os homens. Às vezes você esconde do marido, esconde da mulher e de Deus. Veja bem, Deus chama. Nenhum homem pode vir a Deus exceto se Deus nos chamar. Nós convidamos, chamamos, trazemos pessoas à igreja, fazemos o nosso dever, trazer, convidar, mas quem converte é Deus. Quem converte é Deus. Desculpa, irmão Wanderlei, usar a sua pessoa, mas quanto tempo nós nos conhecemos? Quantos anos nós nos conhecemos, né? Quantas vezes nós conversamos? E o que foi que fez o irmão decidir? Foi Deus. Não foi argumento meu, não foi argumento do seu pai, da sua mãe, que você o conheceu, sabemos quem ela era, os testemunhos que tinham, mas Deus teve que chamar, de uma forma ou de outra. O filho dele, ele chama. Amém. Glória a Deus. Você ouve um chamado, você tem um chamado, e você não esquece. Você não esquece a sua chamada. Nunca você vai esquecer. Vê? Porque Jesus disse: ninguém virá a mim a não ser que o Pai o chame primeiro. Está certo? Não é isso, certo? Amém. Glória a Deus. Então, é Deus em tudo, irmão. É Deus em tudo. Aleluia. Agora, vamos analisar uma coisa. Eu estou lendo essa mensagem de demonologia e a gente é levado ao que Deus dá para o momento. Eu vi até com uma coisa para falar aqui, Deus sendo mal entendido, e eu comecei aqui, mas vou seguir o que Deus está me dando aqui, né? Houve um tempo em que germinamos em nosso bisavô. Nosso gens já estava lá em nosso bisavô. Vocês sabem disso. Os médicos sabem disso. Bem, vocês sabem também. Vocês leitores da Bíblia, vocês sabem quando o germe da vida começou em seu bisavô, ao tornar-se um germe, veio através de seu avô, e então para o seu pai, então para a sua mãe. Onde você está agora? Está vendo? Teve um princípio.
E Deus o conhecia antes. E Deus já sabia quem você era, aonde você estava lá atrás. For puxar um cordão umbilical, você lê São Mateus capítulo 1, vai vendo ali a genealogia, você vai vendo, vem esse, vem aquele, vem até chegar Jesus e aqui estamos nós. Está vendo? Isso é certo. Mesmo as escrituras ensinam isso. Aqui está a escritura para vocês, se vocês querem. Eu creio que diz aqui em Levi, sobre Levi pagou o dízimo quando ele estava nos lombos de Abraão, o qual foi seu bisavô. Não é isso certo que diz na Bíblia? Mas veja, o germe veio a ser lá atrás, mas suas almas foram criadas. O germe de vida já estava nos lombos dos nossos pais, tataravô, avô, lá atrás, mas as almas foram criadas antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o homem em sua própria imagem, espírito de homem, não o homem em sua própria imagem, mas o homem em sua própria imagem, vem a imagem de Deus. No que nós somos a imagem de Deus? Em espírito. Amém? Nisso nós somos a imagem de Deus, não em corpo humano, mas no espírito nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém. Veja bem, aí está. Então ele os fez macho e fêmea antes que ele jamais tivesse um homem no pó da terra. Gostaria de, se tivéssemos uma chance aqui mais tarde, para tomar um pouco disso e voltarmos aqui atrás para mostrar mais. Mas somente veja isso. Agora, está no meio do curso, mas quando você vê, isto vem adequadamente com o curso, vem como Deus lá no princípio que fez ele lá no princípio, como ele se moveu até a terra e como ele fez o homem em sua imagem. Então Deus virou-se e estava feito a imagem do homem para redimir o homem. Agora, quando Deus fez o homem em sua imagem, ele era um homem espírito, está vendo? Quando Deus fez o homem, ele fez primeiro o espírito. Você pode ler o livro de Gênesis. Deus fez primeiro o homem espírito, depois fez do pó da terra um corpo, e naquele corpo, daquele pó da terra, ele colocou o espírito que ele criou primeiro. Então primeiro foi criado um homem espírito, para depois criar o homem perecível, que é da terra. Está vendo? Esse homem da terra que é perecível, é ele que desce a sepultura, e o espírito que Deus colocou no homem volta para Deus. É simples, amém? Dá para entender isso pelas escrituras, entendeu? Agora, veja bem, agora, olhe bem, quando fez o homem em sua imagem, ele era um homem espírito, isso foi, lá não havia homem algum para lavar o solo, só tinha um homem espírito. Quem ia plantar? Veio. Então ele criou o homem do pó da terra. Agora, cronologicamente, e demais, as pessoas que procuram e pegam ossos velhos e dizem isso aqui tem bilhões de anos, mentira. O homem não tem bilhões de anos. O homem está caminhando para os 7 milênios. 7.000 anos. 6.000 anos já se deram, estamos indo para o 7º. Estão entendendo?
Eles dizem, encontramos e tal, e pegam esses ossos velhos demais e creem na evolução, e veja, eles pegam aquele animal e faz isso, o homem evoluiu de si mesmo. Porque o único ser na Terra que pode receber evolução é o homem, não animal. O homem recebe a evolução do próprio Deus. Deus vai dando conhecimento ao homem, e o homem vai crescendo, vai evoluindo, e Deus vai multiplicando o seu conhecimento, até chegar no que estamos hoje. Agora vê se o animal ele desenvolve o intelecto dele, senão ele já estava, essas férias, essas coisas já estavam dominando o mundo todo. Se eles evoluíssem da maneira como eles falam. Vem? Sim, senhor, um pássaro tem sido um pássaro desde quando foi formado lá. Veja, e tudo, cada célula, vem, cada homem. O homem evoluiu de si mesmo, mas não fora de uma célula. Vem? Não, senhor, porque um pássaro tem sido um pássaro, Deus o fez pássaro, um macaco tem sido macaco. Ele diz, quando passa uma propaganda nessa parte de animais, nossos pais primatas, nós dizemos que nossos pais foram macacos, nós evoluímos do macaco. Vê? É isso, macaco tem sido macaco, um homem tem sido um homem, isso é correto. Agora, eu estava falando com um médico aqui há um tempo atrás, em Louisville, e ele disse, ora, reverendo Brana, eu estava falando a respeito de como os nativos da África, como eles comem, simplesmente vão até algumas das coisas mais horríveis que jamais se vê, como eles comiam. Você vê certos tipos de tribos, né, indígenas que comem certos tipos de coisas, certos países que comem certas coisas, entendeu? Mas como pode isso aí se ele tem um espírito, entendeu? Por que esse espírito não rejeita ele comer aquilo? Mas para você aqui é tão coisa tão boa. Vai lá no Paraguai. Eu tive vários lugares lá. Apesar que tem muitos irmãos brasileiros lá, que nós vamos às vezes na casa de irmãos brasileiros, mas lá eles pegam uma carne e deixam apodrecer lá fora, pegar aquela coisa para poder comer. Cozinha com moça, que as coisas dizem que isso é coisa gostosa para eles. E aí? Outros comem tarântula, comem cobra, outros comem. Tem tantas coisas aí que as pessoas comem. Aranha e cachorro e gatos e assim vai, né? Mas como pode, irmão Brana, uma coisa dessa, simplesmente apanha essas coisas contaminadas, com vermes naquilo, com larvas, um bicho ali, sacode o bicho ali, come, vem, que diferença? Não faz diferença alguma para eles, vem. Eles dizem, bebem qualquer coisa, não faz diferença nenhuma. Veja, mas irmão Brana, aquele povo não é humano. Falou que aqueles africanos não é humano. Então o irmão Brana diz, sim, claro que são. Sim, senhor. Então o irmão Brana disse, veja, a coisa mais próxima ao ser humano, no gênero dos animais, eles dizem e falam, o mais próximo é o chimpanzé. E vocês têm tentado por 4.000 anos, o irmão Brano falando para esse médico, vocês falam que o chimpanzé é o mais próximo do homem, não é? Vocês pegam eles, com esses anos todos, 4.000 anos, até hoje não conseguiu eles falar uma palavra. Põe cigarro, eles soltam fumaça, põe a roupa de homem, anda até ereto, põe ele numa bicicleta para andar de bicicleta, e faz tanta coisa, aprende tal e tantas coisas, e você fica espantado de ver no mundo animal, e pega lá um pauzinho, rapa, enfia lá dentro do negócio lá,
E Deus puxa para pegar outro. Quem ensinou aquilo para eles? É a própria natureza dos animais. Eles têm instintos para aquilo. Você vê cada coisa que os animais fazem, mas é instinto animal. Agora ele não evolui mais do que aquilo. Eles não têm alma para ser salva, para apresentar diante de Deus. Não, agora o homem tem. O homem tem. Uma cadela, eu estou falando de acordo com a mensagem de casamento e divórcio e união invisível da noiva. Uma cadela, ela anda na rua na época do cio dela. É a coisa mais horrível que tem, mas é a época do cio dela. Agora a mulher não precisa ter cio. É toda a época. Vê? Porque há nela um juízo, há nela um espírito, e esse espírito é que vai ser julgado. Vem? Eles são humanos. Sim, Senhor. Cada nativo, cada homem daqueles são, sim. Agora vocês fazem tudo isso com esse chimpanzé, ensinam coisas boas, como eles andaram a cavalo, ele ir para a esquerda, ir para a direita, coloca óculos nele, coloca ele para fumar um cigarro, equilibrar-se numa bicicleta, andar a cavalo, algo parecido, semelhante a um homem, fazem tudo semelhante a um homem, vê como um cão e tudo mais, mas ele não diz uma palavra. Está vendo? Não consegue ver um resmungo daquele chimpanzé. Mas deixe-me voltar então na África. Agora eu vou terminar com essa parte aqui, quando esse médico diz: eles não são humanos, esses africanos. O irmão Branco diz: veja, deixe-me voltar na África, na tribo mais selvagem que eles possuem lá. E aquela pequena tribo de Bosquímono, uma certa tribo africana, e eu disse, provavelmente, se o seu aquilo lá, de Gênesis daquela tribo, nunca viu um homem branco ou nada. A única coisa que ele sabe, ele nem mesmo sabe qual é a mão direita ou qual a sua mão esquerda, qual o seu pé direito ou esquerdo. A única coisa que ele sabe é comer. E ele come de tudo que vem na sua mão, ou a mão alcança, se é carne humana, qualquer coisa, não faz diferença alguma para ele. Ele simplesmente come. Mas deixe-me pegá-lo, um desses integrantes dessa tribo, com 5 anos de idade, 2 anos a 5 anos de idade, ou com 15 anos, você tendo essa criança, ele estará falando um bom inglês. Está vendo a diferença? Você pode pegar qualquer um daquelas nascidos daquela tribo lá e traz para a cidade e cria. Junto com as pessoas que sabem ler, escrever, ensina ele, vai falar, ele vai escrever, vai falar, dentro de 15 anos ele está falando um bom inglês, ou um bom português, ou alguma coisa. Agora pega um animal de 4.000 anos que vem tentando, o chimpanzé vai daqui e aqui, ele não faz nada, que é o animal mais semelhante ao homem. Porque eles falam que o chimpanzé é o homem mais semelhante ao homem, em certas partes, porque eles perderam o elo de continuidade das sementes da serpente. Que entre o homem e o chimpanzé tinha serpente, que era o ser mais próximo do homem. E foi ali que Deus amaldiçoou e transformou-se como uma cobra, rastejando e vivendo sobre o seu ventre. Bem, vamos nos colocar em pé. Qualquer ser humano, ele tem um espírito, e é esse espírito que herda o reino dos céus. A carne volta para a terra, para o pó, e o espírito volta para Deus que o deu. E quando vir a ressurreição,
então os que estiverem mortos, a alma desce até ao espírito, e aquele corpo que está na terra será ressuscitado, então para ser subido, para levar a presença de Deus. Amém? Nós que estivermos mortos, ressuscitaremos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Amém? Então esse corpo precisa de uma transformação. Os que estão mortos vão receber novamente a alma para tirá-la da sepultura, para encontrar com Deus, e nós seremos transformados e uniremos com esses que levantaram da sepultura, e subiremos juntos. Não é que vai os primeiro, o que ressuscitou vai subir primeiro, não. O profeta diz: haverá um espaço de 30 a 40 dias na ressurreição, e vai vir para se reunir conosco. Aí subiremos todos juntos a encontrar com o Senhor nos ares. Amém? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, em poder conhecer estas coisas. E o Senhor nos dá a graça, Senhor, para entender de uma linguagem tão simples, através do Teu Espírito, Senhor, que vem nos dar esse ensinamento, que vem nos esclarecer esses pontos, ó Pai, de interrogações que temos, ó Pai. Muitas coisas às vezes não compreendemos, ó Deus, nem porque não compreendemos é que estão erradas. Tudo está certo na Tua presença, apenas precisamos do Espírito Santo para vivificá-la em nossa alma, nos revelar. Em o nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amanhã então estaremos novamente com os irmãos para mais um culto na presença de Deus. Amém?